apóstolo e mártir. De acordo com aquilo que escutamos no texto, ouvimos que aumentou o número de pessoas que aderiram à doutrina cristã, à doutrina de Cristo, principalmente os gentios que aderiram, e cresceu a comunidade de Jerusalém. E os discípulos, obedecendo ao Espírito Santo que pede para separar Barnabé e Paulo, e estes dois foram enviados para ver e analisar a situação do crescimento, precisamente, do número de pessoas que aderiram à fé cristã. Barnabé destacou-se muito no meio dos fiéis em Antioquia, que é precisamente o lugar onde pela primeira vez se deu o nome daqueles que aderiram à fé cristã, chamando-os de cristãos. Ele é um homem que, como ouvimos na Sagrada Escritura, homem bom e cheio do Espírito Santo. Como Barnabé, hoje também precisamos destas duas características, destas duas formas de ser, para podermos marcar a diferença como cristãos no nosso meio. Sua missão era muito clara: apoiar, encorajar, fortalecer e proteger aqueles que estavam à sua volta. Ele tinha esta missão. Ele comprometeu com a propagação da Boa Nova, levando os que escutavam, levando os convertidos a Cristo. E com isso ele ajudou a comunidade de Antioquia a realizar gesto de solidariedade para com aqueles, ou para com a igreja que estava em Judeia, os cristãos que tinham mais necessidades. Hoje também precisamos ser solidários uns com os outros. Não é pedir só para nós, e abrir-nos também aos outros que possivelmente têm mais necessidades do que nós. Estamos abertos a fortalecer aos outros na caminhada da fé? Ou levamos situações que a pessoa até fica mais combalida, ou então mais fragilizada? O que é ser cristão? Pensem, nós dizemos que somos cristãos. O que somos realmente? Vivemos como cristãos? Ou dizemos que somos cristãos e a nossa vida é como um pagão? Infelizmente, assistimos e vemos muitos que se dizem cristãos que têm atitudes farisaicas e vivem como pagãos. É preciso escutar a palavra, assimilar e acolher e assimilar, para podermos deixar as atitudes farisaicas e uma vivência pagã. Somos cristãos e ponto final. E viver como cristãos. O salmista diz-nos que o Senhor manifestou a sua salvação a todos os povos. A salvação de Deus é para todos, não é para uns e outros. É para todos. Ele diz-nos que o Senhor deu a conhecer o seu poder salvador às nações, a sua justiça. Ainda o salmista recorda-nos que a mensagem também do Evangelho, que vemos no Evangelho, não é apenas para nós, é para todas as nações. Pois o reinado de Deus traz gozo e justiça àqueles que são retos de coração, que têm Deus como seu único e verdadeiro Rei. Por isso, canta e grita, louvando a Deus de toda a alegria. Deus é Rei da nossa vida. Ele é o nosso Rei. Reconhecemos Deus como Deus verdadeiro da nossa vida. Ligando uma coisa a outra, ou uma situação a outra, vemos o Evangelho em que Jesus toma a iniciativa de chamar os seus discípulos e os envia em missão, com recomendações e sua realização. Pois ele envia os discípulos como para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para aqueles que se julgam estando salvos, mas para aqueles que estão fora do meio ou do ambiente cristão. Jesus dá indicações aos seus discípulos o gênero de missão que é o prolongamento da sua própria missão.
Ele orienta os discípulos a pregar o reino, dizendo: ide e proclamai que está perto ou próximo o reino de Deus. Ide é ir e proclamar, não é ir e guardar, que é o que muitas vezes nós como cristãos fazemos. Recebemos a missão na Sagrada Eucaristia, depois do sacramento da confissão, parece que nada passa. De porta para fora, não manifestamos nada. Temos que mostrar, não é para fazer como o Peru, é mostrar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, que é Deus que está em nós. Não podemos ter vergonha de fazer isso. E ainda ele diz outras coisas, ou outras missões que eles têm que fazer. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. São missões que os apóstolos têm. Levar a esperança aos necessitados. Recebestes de graça, dai de graça. Quantas coisas nós recebemos e vendemos, em vez de dar de graça? Quantas vezes somos forretas, braço, mão dura, que não se estende, porque somos egoístas. Aqui o Senhor está a mostrar-nos o exemplo dos apóstolos, para não sermos egoístas, braço de ferro, mão que não se estende. Precisamos abrir a mão, ou as mãos, de algo, para mostrar que realmente somos cristãos, somos aqueles que continuam a obra de Deus, o prolongamento da missão de Cristo. Ele instruiu os seus para uma atitude de despojamento e simplicidade, juntando a certeza das perseguições que hão de sofrer. Hoje, se soubermos que o sofrimento vem à nossa porta, fugimos. Um cristão sem sofrimento é um cristão sem sabor, insípido. Não dá nenhum cheiro nem sabor a ninguém. Não provoquem, mas se ela vier com a palavra e com a vivência autêntica de um cristão, sem medo, sem vergonha de se afirmar quem é, há de chegar lá. A nossa identidade é a identidade cristã. Por isso não podemos fugir dela. Ele mesmo sofreu dificuldades e tentações. E os seus enviados também terão que sofrer e deverão sofrer. Eles não devem temer a missão, pois nenhuma adversidade será mais forte do que o valor de Deus em suas vidas. Deus está em nós, está conosco. Não podemos ser covardes. Devemos enfrentar as agruras da vida. Ele envia-nos também para compartilhar a boa nova, assim como Barnabé e os outros apóstolos. Somos desafiados a sair do nosso comodismo e comprometer-nos com a evangelização com espírito de paciência e humildade. Hoje, podemos até dizer que somos humildes, mas perdemos a humildade no momento que perdemos a paciência. A paciência é fundamental. Aliás, leiam o que... Oh, Manel, levanta isso, faz favor. Levanta, ponha de pé. Manel. Isso. Vejam o que é que está nas costas dele, escrito. Viram? O que é que está escrito nas costas dele? A paciência é a melhor maneira de vencer. Digam. A paciência é a melhor maneira de vencer. Então, se não tendes paciência, sois todos derrotados. Se não quiserem viver como derrotados, façam o favor de pôr a paciência, não só nas costas para toda a gente ver, mas no coração e nos lábios. Quem tem boa lata tem que mostrar a paciência que tem. A evangelização não é missão só para padres, irmãs, catequistas ou aqueles que comprometem diretamente com isso. É de todo batizado. Tenham paciência. É de todo batizado. Quem não fizer, há de prestar contas lá. Certamente que São Pedro há de abrir uma porta grande para entrar.
que é porta espaçosa para os preguiçosos, porque quem trabalha, quem é paciente entra pela porta estreita, fica à espera até entrar. Também nós precisamos hoje ser apóstolos para evangelizar. Aliás, não precisamos ser apóstolos para evangelizar. Basta que tenhamos gestos pequenos ou pequenos gestos, palavras de esperança, cuidado e serviço aos vulneráveis, a defesa da justiça social e da igualdade entre todos os cristãos ou todos os seres humanos, a partilha do bem comum para todos, porque a planeta Terra tem condições para que todos possamos viver. Já é evangelizar. A escuta autêntica ou atenta da palavra também é evangelizar, porque a palavra incumbe-nos de sair para evangelizar, para anunciar aquilo que o Senhor nos diz. Tanto é que Frei António tanto fez com a palavra. Por isso, ele é a trombeta do Evangelho. Usou tanto as citações bíblicas para explicar o povo que o escutava. Hoje trago, sendo uma quinta-feira que é dedicada essencialmente à Eucaristia, trago o exórdio de Santo Antônio, ou Frei Antônio, da ceia do Senhor, que ele compara à ceia de Abraão. Escutemos. Jesus levantou-se da mesa depois do seu manto e, pegando uma toalha, cingiu-o com ela. Depois derramou a água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O serviço. Nós devemos servir os outros e não servir-se dos outros. Ele continua, já entrando no exórdio, dizendo: no Gênesis, lemos um facto analógico. Trarei um pouco de água, disse Abraão, para lavar os pés e para lavar os vossos pés e descansai debaixo desta árvore. Quando ele recebeu a visita de 3 pessoas estranhas que ele não conhecia. Trarei um pedaço de pão para refazer as vossas forças. Gênesis 18, 4, 5. O que Abraão fez aos 3 mensageiros, Cristo o faz e fez aos santos apóstolos, mensageiros da verdade, que teriam pregado em todo o mundo a fé na Trindade, o indizível condescendência. Aquele que nos céus é adorado pelos anjos e inclina-se aos pés dos pescadores. Aquela cabeça que faz tremer os anjos inclina-se sobre os pés dos pobres. Por isso, Pedro se espantou e disse: jamais me lavarás os pés. João 13, 8. Isto é, nunca. Quantas vezes recusamos que Jesus nos sirva e nos lave os pés? Tomado de espanto, não pôde tolerar que um Deus se humilhasse a seus pés. Mas o Senhor replicou: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Muitos de nós possivelmente não tomamos parte com o Senhor. Precisamos morar. Comenta ele a glosa: quem não for lavado por meio do batismo e com a confissão e a penitência não tem parte com Jesus. Frei Antônio era duro. Depois, mas também ele é manso, porque fala que toca o coração. Depois de lhes lavar os pés, os fez repousar sob a árvore, que era ele próprio. Sentei-me à sombra daquela a quem tanto desejara, o seu fruto, isto é, o seu corpo e o seu sangue. É doce à minha boca. É uma passagem do Cântico dos Cânticos 2, 3. Este é o pedaço de pão que pôs diante deles, com o qual fortaleceu seu coração para suportar as fadigas. Continua o Frei Antônio dizendo que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu a bênção e partiu. Partiu para indicar
que a fração do seu corpo não teria acontecido sem sua vontade. Primeiro, deu a bênção, porque junto com o Pai e o Espírito Santo, encheu com a graça de poder divino a natureza que havia assumido. Tomai e comei, este é o meu corpo. Mateus 26, 26. Entenda assim a bênção, submetido, dizendo, este é o meu corpo. Depois partiu e deu e disse-lhes, comei. E repetiu, este é o meu corpo. É o que nós celebramos na mesa eucarística. Veremos o significado alegórico da ceia, das vestes, da toalha, como também da água e da bacia e dos pés dos discípulos. A ceia, diz-nos Frei António, é a glória do Pai. A deposição das vestes representa a aniquilação da majestade. A toalha indica a carne inocente. A água representa a efusão do sangue, ou também a infusão da graça. A bacia, o coração dos discípulos. Os pés, os seus sentimentos. Depois levantou-se, diz ele, que Jesus, ao levantar-se da mesa, a qual encontrava com Deus Pai. Um homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Uma grande ceia, porque esplêndida e transbordante da glória da divina majestade, das riquezas da bem-aventurança angélica, das delícias da dupla glorificação, a esta ceia muitos são convidados, mas poucos vão, porque infinito é o número de insensatos. É uma passagem de Eclesiastes 1:15. Hoje somos muitos convidados, mas poucos têm tempo para vir louvar o Senhor. Que trocam a ceia da vida pelo esterco das coisas terrenas. Porque aqui ele está a chamar aqueles que recusam, que vivem nos estercos. E vocês sabem quem é que vive nos estercos. Já vai aparecer aqui. O porco dorme com mais gosto no barro do que no belo leito. Cristo levanta-se da felicidade da sua ceia para levantar a estes da miséria do seu esterco. Cristo não quer que nós vivamos como um porco. Cristo, ele explica, ainda dizendo que Jesus Cristo, ao depor as suas vestes, observa e faz por 4 vezes. Na ceia, depois as retomou. Na coluna foi despido e revestido. Durante os escárnios dos soldados, foi também despojado e revestido. Contudo, não se lê que tenha sido despojado por Herodes, e na cruz foi despido e não mais revestido. A primeira deposição refere-se aos apóstolos, que ele abandonou, mas depois a chamou a si por breve tempo, após breve tempo. A segunda refere-se àqueles que foram acolhidos na igreja no dia de Pentecostes e àqueles que foram acolhidos pouco a pouco. A terceira deposição serão os acolhidos no fim dos tempos. A quarta refere-se à perversa mediocridade do nosso tempo, que jamais será acolhida. A segunda e a quarta deposição são hoje comemoradas em algumas igrejas quando são desnudadas os altares, principalmente na altura da Quaresma, que depois são aspergidos com água e vinho, tradição antiga, e açoitados com raminhos da água benta, como se fossem flagelos, lembrando os açoites e escárnio do Senhor. Depor as vestes significa aniquilar a si próprio, a si mesmo. Depois de lavar, Jesus retomou, porque executada a obediência, retomou ao Pai, a qual havia partido. Frei Antônio pede ainda o seguinte:
para observar que a bacia é um vaso côncavo, sonoro e tem o lábio aberto. Nós devemos abrir o lábio como uma bacia para escutar o Senhor. A humildade sonora de devoção com o lábio aberto para acusar a si mesmo, a confissão. Ele os enxugou com a toalha com a qual estava cingido, porque todo o sofrimento e a paixão do corpo do Senhor é a nossa purificação. Com esta toalha devemos limpar o suor da nossa fadiga. O sangue do corpo do Senhor é a nossa purificação. Por isso que temos a oração: sangue do Senhor, purificai-me. Com esta toalha devemos limpar o suor da nossa fadiga, sem dúvida, a nossa paixão, tomando em cada tribulação nossa o exemplo da sua paciência. Com a paciência tudo vence. Espero que todos os que estão aqui, que são impacientes, que ao saírem de porta para fora digam só a impaciência e peçam ao Espírito Santo que dê a paciência, para poder gozar com ela na sua glória. Sem a paciência, dificilmente venceremos. É preciso mesmo ter a paciência. O Santo ensina-nos que aqueles que foram investidos do dever de anunciar o Evangelho, a graça de pregarem, não só de boca, mas também com as boas obras de uma vida limpa, casta e penitente. O compromisso que podemos assumir, dar de graça e deixar que o Espírito Santo fale por nós. Que não sejamos foretas, mãos duras, mão de ferro. Abram o vosso coração à palavra e estendei as mãos. Abram os vossos braços, abraçando aqueles que necessitam, e estendei as mãos para dar e depois receber a recompensa de Deus. Que não sejam foretas, e nem uma mão como um martelo ou como uma pedra, que seja de carne, pronta a estender uns para os outros. Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Lisboa.